Fala, seus cristãos cansados, bem-vindo ao nosso espaço de reflexão, de aprendizado. E hoje nós temos um tema incrível que convida a gente a mergulhar nas profundezas do contraste entre dois personagens que marcam a história da humanidade, Jesus e Satanás. Sim, nós estamos falando aqui dessa eterna batalha entre a verdade e a mentira, a luz e as trevas, o amor e o engano. Esse é o tema desse trimestre, desses 3 meses que nós vamos passar juntos aqui discutindo o grande conflito, a batalha cósmica entre Deus e Satanás. E na reflexão de hoje, a gente vai ver um pouquinho mais sobre essa batalha. No coração do contraste que a gente avalia aqui, né? Luz e trevas, verdade, mentira, tudo isso, a gente encontra revelado em João 14, verso 6 e também em João 8, 44. Lá a gente encontra a essência da verdade contra a essência da mentira, o contraste entre a filosofia de Satanás e a filosofia do reino de Deus. Jesus ele se apresenta para os seus discípulos e seguidores como o caminho, a verdade e a vida. E essa é uma afirmação que envolve a gente numa atmosfera de confiança total e de transparência. Deus ele se manifesta em Jesus mostrando quem ele de fato é, qual é o seu caráter. Por outro lado, Satanás ele é descrito ali como o pai da mentira. Esse é um ser cuja própria natureza está enraizada na enganação, no desvio da verdade. Agora vamos voltar um pouquinho no tempo. Lá atrás no Jardim do Éden a gente já visitou esse espaço que foi o palco, né, onde a contradição entre a verdade de Deus e a mentira de Satanás se manifestou pela primeira vez. E isso aconteceu de uma forma muito dramática, a gente já viu isso na semana passada, também na primeira lição, né, do trimestre. Esse é um tema que vai ser recorrente, porque ali é como uma coisa surge no nosso planeta. E claro que eu estou falando de Gênesis capítulo 2, verso 17, e fazendo a transição para o capítulo 3. Deus ele dá um claro comando a Adão, marcando o limite que não deveria ser ultrapassado. Só que quando a gente chega lá em Gênesis 3, no verso 4, Satanás, com todas as suas palavras enganosas, as suas mentiras ardilosas, bem sutis, ele desafia diretamente essa verdade e ele começa a insinuar que Deus estava, de alguma forma, retendo algo de Adão e Eva. E essa é a primeira grande ilustração de como a mentira busca se sobrepor à verdade. Mas o que Provérbios 23, João 17, 17, João 8, 32 dizem pra gente sobre a verdade da palavra de Deus? Esses versos eles enfatizam a importância de adquirir a verdade e a libertação que só a palavra de Deus pode trazer. A palavra bíblica, a revelação da vontade de Deus, ela é descrita como pura, como libertadora. Ela é um alicerce seguro num mundo cheio de incertezas e enganos sutis, instáveis, onde a gente não consegue pisar com firmeza no caminho que nós estamos percorrendo. Apesar de uma farta disponibilidade da Bíblia que nós temos hoje, não só em formas impressas, de formatos mais luxuosos até formatos mais acessíveis, mais compactos, mais econômicos, a gente tem de graça na internet, na ponta do seu celular, aí você simplesmente acessa, baixa um app de graça e você tem dezenas de versões em português e vários outros idiomas. E quando a gente compara isso com o contraste de outras eras da história da igreja, como a Bíblia era suprimida, o acesso à palavra de Deus eram proibidos, né? Só que Satanás ele não descansou desde lá, né? Os seus métodos eles vão evoluindo, mas o seu objetivo ele permanece o mesmo, que é minimizar o impacto da palavra de Deus na humanidade. E como é que ele faz isso? Justamente lançando dúvidas sobre a relevância, sobre a autoridade da Bíblia. Ele começa a promover interpretações distorcidas das Escrituras, ele incentiva um estilo de vida que ignora os princípios bíblicos. E aí você tem diversas heresias hoje que estão dentro da igreja sem a gente sequer perceber, né? Alguns exemplos aqui, a ideia de que a gente pode, por meio de uma obediência estrita e estética, né, e externa dos mandamentos, alcançar uma perfeição que nos dignifica sermos salvos sem a necessidade da graça de Deus. Né? Uma visão talvez humanista, centrada na visão do ser humano, de que não, eu sou uma pessoa boa, mas o problema é o ambiente em que eu moro, e aí você começa a importar certas doutrinas filosóficas da faculdade, de movimentos políticos, seja de esquerda, seja de direita, seja de em cima, embaixo, no alto, dentro e fora, sempre sou feliz, não importa, mas tudo aquilo que é externo à revelação da palavra de Deus, e a gente tenta encaixar a palavra de Deus no nosso estilo de vida, na nossa visão de mundo, tudo isso são estratégias de Satanás. Né? Você já percebeu no Brasil o quanto hoje o cristianismo ele se tornou pauta dos
palanques políticos. Muitos políticos hoje eles tentam sequestrar o púlpito, seja da igreja, seja da tribuna política, e fazem discursos religiosos como se o cristão e a igreja em si devesse dominar a política através da imposição dos seus valores. Tudo isso são princípios que já se provaram errôneos na história. Sempre que a igreja teve esse tipo de influência, esse tipo de poder, coisas ruins aconteceram. A igreja não é a respeito de ter o status de governante desse mundo do jeito que ele é agora. O reino é de Cristo e o reino de Cristo é governado a partir dos princípios e valores de Cristo que são revelados na sua palavra. Então pense nisso. Uma outra coisa é como o inimigo utiliza distração como uma das suas ferramentas mais eficazes nessa era digital. Você já percebeu como é que a enxurrada de informações, de entretenimentos que a gente é exposto a cada momento diariamente torna cada vez mais desafiador a gente dedicar um tempo à leitura, à reflexão da palavra de Deus? Você abre qualquer streaming e você tem dezenas e centenas e milhares de opções de seriados, desenhos, filmes e tudo mais. Já percebeu isso? Quando não, a gente gasta 3, 4, 5 horas no dia, parece que eu estou exagerando. Coloca um aplicativo aí no seu celular para você poder avaliar a quantidade de horas que você fica na semana dentro do seu celular, nas redes sociais em geral. Começa a perceber isso daí, você vai ver o quanto de hora que a gente gasta no celular, nas redes sociais, Instagram, Twitter e por aí vai. É um tempo assim que não volta mais. E aí a palavra de Deus ela é cansativa, ela é enfadonha, porque ela não é escrita em 140 caracteres, ela não tem fotinho, e ela não permite você conversar com as outras pessoas, conversas fúteis sobre o Big Brother, sobre o tempo, sobre a política, sobre não sei o que lá. E aí quando você vê o seu tempo foi pro ralo, e você não refletiu, não conversou com Deus, não foi nutrido. Então no fim das contas o que a gente pode fazer? E a chave está justamente em priorizar o nosso tempo com Deus, em mergulhar nas Escrituras, orar por discernimento e aplicar na nossa vida os princípios que nós aprendemos. É também vital a gente estar conectado com uma comunidade de fé que encoraje a gente e compartilhe desses mesmos valores, desafiando a gente a crescer espiritualmente e nos apoiando quando nós caímos. E você? Como é que você tem se protegido das estratégias de Satanás para minimizar o impacto da palavra de Deus na sua vida? Compartilhe conosco nos comentários as suas lutas, as suas experiências, as suas estratégias para ler mais a Bíblia, o que funciona para você, o que não funciona, o que te atrapalha. E claro, não se esqueça de deixar o seu like, se inscreva aqui no nosso canal e compartilhe esse vídeo, mande para outras pessoas, para juntos a gente fortalecer a nossa caminhada com Deus mutuamente, imersos na sua verdade. Tá certo? Até amanhã, até a próxima. A gente continua nessa discussão cada vez mais fortes, cada vez mais firmes, cada vez mais aprofundados na palavra de Deus. Tá certo? Um grande abraço. A gente se vê amanhã. Tchau, tchau.